Oh, sim, senhoras e senhores, chegou aquele momento do ano neste canal, o momento de analisar as diferentes duplas de cada uma das equipes do grid do Grande Circo, tentando descobrir quem tem mais chances de vencer seu companheiro na Fórmula 1 em 2026. Porque vocês já sabem, no Grande Circo, seu companheiro de equipe é seu principal e maior rival a ser vencido, porque é com ele que o piloto é diretamente comparado em termos de ritmo. E como sempre, vamos passar equipe por equipe, vaga por vaga, analisando as diferentes duplas e qual piloto pode se impor ao seu companheiro de equipe por talvez ter mais chances de conseguir isso. Como sempre, este vídeo será dividido em duas partes e neste vamos falar de 6 equipes de forma aleatória, deixando as 5 restantes para o último vídeo na próxima semana. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à análise de quem vai vencer seu companheiro de equipe na Fórmula 1 de 2026. Inscreva-se. Para iniciar o vídeo, vamos falar de uma dupla cujo resultado em 2025 surpreendeu muitos. A batalha na equipe Husky pela segunda temporada consecutiva terá a dupla do experiente Esteban Ocon e do jovem talentosíssimo Oliver Bearman. Onde, de fato, no ano passado, Bearman foi o único novato a vencer seu experiente companheiro ao final da temporada na tabela de pilotos. Por isso, é hora de ver se Oliver Bearman repetirá o feito ou se Esteban Ocon mostrará suas garras e vencerá o duelo. Ano passado, Oliver Bearman confirmou seu grande talento como piloto britânico. Ele não só voltou a mostrar sua enorme capacidade de se adaptar rapidamente às circunstâncias e ser competitivo, mas uma vez que se estabeleceu e entendeu perfeitamente o carro, venceu. Esteban Ocon mostrou sua grande velocidade corrida após corrida. No fim da temporada, sentiu-se mais conectado ao carro, conseguindo reverter a diferença na tabela. Embora a disputa tenha começado acirrada, no final tudo se resolveu para Oliver Bearman. Se você lembra da previsão do ano passado, comentei que o jovem britânico parecia um dos poucos novatos capazes de vencer seu companheiro, e foi o que ocorreu. Não duvido que Bearman consiga fazer isso de novo e, spoiler, acho que ele vai conseguir. O problema é que ele enfrenta uma mudança no regulamento e pilotos experientes costumam aproveitar melhor para descobrir rapidamente os novos truques das regras. Com uma temporada completa na Fórmula 1 é claro que o garoto ainda tem o que aprender, mas nas mãos certas, o novo regulamento técnico pode ser uma ótima oportunidade se tiverem as ferramentas certas. E Bearman sempre demonstrou uma capacidade surpreendente de adaptação que lhe permitiu sempre ter um bom desempenho, mesmo quando precisou ser piloto reserva. Como essa habilidade útil, se ele aprender rápido sobre os novos veículos, vai neutralizar a desvantagem inicial da inexperiência. Estas são as cartas que Oliver Bearman tem. Na verdade, são muito positivas para o confronto. Esteban Ocon vem de uma derrota dolorosa contra o jovem britânico, pois chegou a liderar o projeto e ser derrotado da maneira como foi. Não agradou nem a ele nem ao seu chefe de equipe, que apontou isso como um resultado decepcionante. Grande parte da queda dele no fim da temporada foi devido às últimas atualizações, nas quais não se sentiu confortável com o carro e não conseguiu se adaptar como Oliver Bearman, sentindo mais o impacto. Por essas circunstâncias, foi nas provas classificatórias que ele não conseguiu extrair tanto ritmo do carro. Já recebeu um alerta e não pode se permitir ter outra temporada em baixa. Isso pode fazer ele mostrar um lado muito competitivo como os colegas. Aquela que na época agradou tanto Checo Pérez quanto Fernando Alonso. Companheirismo duro e sem censura. Sua principal vantagem é a experiência, que pode ajudá-lo a se adaptar melhor ao novo regulamento e explorar ao máximo suas capacidades. Se, como no ano passado, ele tiver problemas como carro, pode repetir o mesmo ciclo. E ele precisa melhorar nas classificações, pois com esses carros, onde parece que vai ser muito difícil ultrapassar, largar atrás no grid vai significar muita dificuldade para conseguir fazer ultrapassagens. Desde cedo ele provou sua velocidade e força na pista. Ele já demonstrou isso antes, mas foi a falta de adaptação que comprometeu a temporada passada, então a chave para ele ter uma boa temporada é se adaptar rapidamente ao carro. No ano passado já afirmei que Bearman podia vencê-lo, e isso ainda em sua temporada de novato. Com a experiência que ele tem agora e essa enorme velocidade e, acima de tudo, essa grande capacidade de adaptação, vejo como muito provável que Bearman possa voltar a se impor. Por isso, vou considerá-lo o vencedor na minha previsão. Isso me faz perguntar se este ano Ocon vai mostrar seu lado menos colaborativo ou se a festa vai continuar tranquila em 2026.
A Racing Bulls é um dos poucos times que terá uma dupla diferente em 2026 em relação ao que vimos na temporada passada, pois este ano vão estrear o único piloto novato de 2026, Arvid Lindblad, que vai formar dupla com o já experiente Liam Lawson como seu companheiro de equipe. Portanto, assim como em 2026 veremos o único duelo de novato contra veterano que o grid vai nos proporcionar, e é hora de ver as cartas que cada um dos pilotos tem nesse confronto. O jovem Lindblad tem a vantagem de entrar nessa mudança de regulamento onde todos começam do zero. Ele não vai precisar alcançar pilotos que já entenderam o novo carro, pois todos começarão do mesmo ponto. No entanto, isso também é uma desvantagem, pois a pouca experiência na Fórmula 1 faz com que ele precise aprender o ritmo da categoria e como pilotar e lidar com esses carros, tendo pouca vivência prévia. E o ponto é que Lindblad, pelo que mostrou antes de chegar à Fórmula 1, é um garoto extremamente rápido, com momentos muito impressionantes, mas é muito inconsistente. Um garoto capaz de fazer a corrida do século e no dia seguinte sumir. Isso ocorre com ele tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2 e na Fórmula 1 essa irregularidade é fatal. Se isso se soma a um carro novo, regulamento técnico complexo e a necessidade de aprender sobre a Fórmula 1 enquanto mostra suas qualidades, a tarefa fica ainda mais difícil. Felizmente, ele está em uma equipe cujo objetivo é ser plataforma para que novatos rendam sob menos pressão e aproveitem seu potencial. Quanto mais rápido e constante ele for, maiores as chances de vencer seu companheiro. Pelo lado de Liam Lawson, se tem algo que ele nos mostrou em 2025 é que é um piloto de tudo ou nada. Ou ele faz a melhor corrida da vida e consegue ótimo resultado, ou comete muitos erros que lhe custam resultados importantes. E isso não é algo de 2025, na verdade. Lawson sempre foi assim, então para o bem ou para o mal, sua agressividade acaba sendo sua melhor arma. É alguém que num bom dia tira o máximo do carro e se destaca, mas se não, pode bater em alguém ou desaparecer. Se ele aprendeu na última temporada, veremos mais velocidade e agressividade inteligente. Se conseguir combinar isso, Lawson pode aproveitar melhor seu talento e com uma temporada e meia de experiência na Fórmula 1, deve ter recursos suficientes para desvendar os segredos desses carros antes de seu companheiro de equipe. Isso sim, Lawson não pode se dar ao luxo de perder para Lindblad. Como sua reputação já está abalada após ser rebaixado pela Red Bull, perder para um novato só prejudica suas chances de seguir na Fórmula 1. Nessa batalha, os dois têm velocidade, mas também são muito irregulares, então acho que essa disputa será decidida pela experiência. Acredito que Lawson vencerá Lindblad, que não precisa ganhar dele para convencer a Red Bull a mantê-lo, mas sim mostrar evolução e estar próximo, melhorando a cada corrida. Mas com as cartas na mesa, acho que se desta vez vermos Lindblad, um Liam Lawson mais maduro, ele pode vencer facilmente essa batalha, desde que não perca a cabeça em cada corrida em que competir. Vem aí uma das previsões mais difíceis, e não pelos motivos que muitos imaginam. A Cadillac fará sua estreia oficial na Fórmula 1 em 2026 e após construir um carro em tempo recorde, vai colocá-lo na pista para competir com as outras equipes do campeonato. No entanto, a equipe norte-americana, por ser nova, ainda está organizando tudo e aprendendo o ritmo. O que, por consequência, faz com que seja muito provável que a competitividade não os acompanhe e o final do grid seja o lugar mais provável deles, pelo menos em 2026. Para acelerar o desenvolvimento, adquirir conhecimento e experiência, eles contarão com uma dupla experiente na Fórmula 1, Valtteri Bottas, da Finlândia, e El Checo Pérez, do México, ambos vencedores de grande prêmio e com perfis muito semelhantes. Os dois já foram vice-campeões mundiais e ambos trabalharam com equipes campeãs do mundo que dominaram em suas respectivas eras. Além disso, eles também estão de volta após passarem um ano sem competir em 2025. Muitos acham que esta é uma das batalhas mais difíceis de analisar pela semelhança dos perfis, mas não é só por isso. Na verdade, o problema vem da posição que a equipe vai ocupar, onde o fundo do grid os espera. E, como sempre, prever quem vencerá seu companheiro, considerando uma equipe do fundo que raramente disputa as primeiras posições. Necessidade da habilidade de seus ambientes. Também Le Toro e Americanos. Muito bom, ganhará uma vantagem que será muito difícil de superar em condições normais. Além disso, para a Cadillac, uma disputa entre companheiros de equipe importa pouco em uma estrutura ainda em organização e crescimento. Portanto, se por exemplo, Bottas estiver em uma situação muito difícil de vencer, substitui. Eles não se importarão com essa disputa e provavelmente trocarão de posições para garantir um resultado valioso para a equipe.
Não dizemos só que esse duelo deve ser decidido pela sorte, mas que para a Cadillac e os pilotos, perder um resultado pode valer a pena se garantir algo mais relevante, como pontos para a equipe. Mas apesar disso, existe uma maneira de saber quem pode ter mais chances de aproveitar um golpe de sorte. E como sempre, a melhor maneira de aproveitar uma corrida caótica é estar bem posicionado no grid. Ou seja, quem se classifica melhor tem mais oportunidades de conseguir um resultado inesperado. Entendendo isso, tanto Checo quanto Bottas têm uma força em particular. No caso do mexicano, é o ritmo de corrida e a excelente forma como ele cuida dos pneus, o que seria extremamente útil se o carro fosse capaz de brigar por pontos de forma natural. A classificação é uma das especialidades de Valtteri Bottas, sempre conhecido por sua eficiência nesses momentos. Ele talvez não fosse o mais rápido em uma volta, mas sempre é confiável na classificação. Seus 100% de entradas no Q3 na época de Mercedes e as 20 posições de pontos que ele tirou de Lewis Hamilton na equipe das flechas de prata são uma grande prova disso. Portanto, não é um erro dizer que nesse duelo, o ponto forte de Checo é o ritmo de corrida e o de Bottas é o ritmo de uma volta. E lembram do que eu disse há pouco? Quem se classifica melhor é quem tem mais chances de aproveitar um golpe de sorte. Portanto, sim, nessa batalha tudo pode acontecer. Checo pode largar em último, adotar estratégia arriscada e terminar em 10º, marcando pontos. Ou Bottas pode se classificar melhor, a corrida ser caótica, ele ter sorte e conseguir pontos, ou nada disso ocorrer e tudo ser decidido pela posição final. Enfim, pela lógica que acabei de apresentar, se Bottas for muito mais regular que Checo nas classificações, ele terá uma chance maior de conseguir isso. No entanto, considero que o ritmo de corrida do Checo é extremamente forte quando ele se sente confortável com o carro e isso também lhe dará uma chance de conseguir um resultado inesperado com alguma estratégia extravagante. Mas de qualquer forma, no fim das contas, como venho dizendo, é muito provável que esse duelo acabe sendo decidido pela sorte quando ela aparecer para um dos dois pilotos em um momento difícil. Então minha previsão será Checo Pérez para esse confronto, mas realmente, como eu disse, qualquer coisa pode acontecer, ainda mais se levarmos em conta que o fundo do grid é a posição mais provável que a Cadillac terá em 2026. A Williams repetirá em 2025 a dupla Alex Albon e Carlos Sainz, que surpreenderam ao conquistar o 5º lugar no campeonato de construtores. E em 2026 se esperava o mesmo, mas a situação definitivamente não será igual para a Williams, chegando como um carro acima do peso e difícil de pilotar. No entanto, o 2025 de ambos os pilotos foi surpreendentemente parecido, mas em épocas diferentes da temporada. Albon dominou a disputa no começo, enquanto Sainz sofria enormemente, e na segunda metade Sainz conseguiu todos os resultados positivos, incluindo 2 pódios, enquanto Albon sofria e sofria. Foram temporadas muito parecidas, mas curiosamente foram completamente diferentes em relação à temporalidade dos seus maiores picos de desempenho. No entanto, este ano Carlos Sainz tem algo com o que não contava no início de 2025, que é o entendimento tanto do seu carro quanto da forma de trabalhar da sua equipe. Na primeira parte do ano, entre azar, muitos erros e dificuldades de adaptação ao carro, a diferença de pontos entre ambos ficou enorme até o GP da Itália. Mas uma vez que o espanhol se sentiu confortável com o carro e com os ajustes agressivos que a equipe começou a fazer no acerto, ele encontrou sua melhor versão e foi capaz de reduzir uma diferença de mais de 50 pontos para seu companheiro, terminando a apenas 9 pontos de diferença. Se Carlos já se entende com o carro desde o início sem precisar se adaptar muito à equipe e ao carro novo, é mais provável vermos sua melhor versão logo no começo da temporada, semelhante ao que mostrou no fim de 2025. Se Carlos encontrar o carro desde o início, é provável que saiba obter resultados, mesmo que se espere que a Williams enfrente dificuldades e esteja no fim do grid. Não estou dizendo com isso que Albon seja um mau piloto, mas se algo ficou claro em 2025 foi que, quando a equipe adotou filosofias agressivas de configuração nos carros, Albon se perdeu no estilo de pilotagem, e não é a primeira vez que isso acontece, pois já vimos algo parecido em 2024. Se a Williams decidir adotar novamente essas filosofias de acerto, e tudo indica que vai ser assim, tentando maximizar o desempenho do carro, Albon pode se deparar com as mesmas condições de dificuldade que teve no ano passado. No entanto, se Albon se sentir confortável desde o início, é uma garantia. É um piloto veloz que sabe aproveitar contextos caóticos, e se a Williams for uma equipe do fim do grid, isso será ótimo para ele obter resultados.
Por isso esse duelo pode ser decidido pela sorte, já que, até o momento, eles parecem ser uma equipe do fundo do grid. Se isso não melhorar no ano, dependerá de quem estiver mais confortável com o carro. Desde o começo, já que o foco das atualizações da equipe será em reduzir o peso e não tanto em mudar a filosofia do carro. Minha previsão é Carlos Sainz, que após a adaptação pode ser muito eficiente nos resultados da equipe. E se no ano passado ele terminou com tanta força, não tenho dúvidas de que se tiver um início firme, pode claramente vencer esse confronto. A Red Bull Racing inicia sua fase como construtora, criadora de suas próprias unidades de potência na Fórmula 1 e sua nova fase, sem Christian Horner, sem Adrian Newey e sem Helmut Marko. Em uma era diferente da equipe das bebidas energéticas, que pelo que vimos na pré-temporada, seguirá entre os líderes. Porém, muda sua formação, mantendo Max Verstappen como principal destaque do projeto. Desta vez, seu companheiro será o jovem francês Isaac Hadjar, recém-promovido da Racing Bulls para a equipe. Sim, mudou a gestão, os motores e o segundo piloto. Mas isso não vai mudar uma coisa: Max Verstappen é o líder da equipe. E mais, não vou perder mais tempo nessa previsão, e vou fazer o que todos sabemos que vai acontecer. Max Verstappen vencerá esse duelo, já que a equipe seguirá focada nele e ele segue como o melhor piloto do grid, tornando improvável qualquer mudança em sua posição dominante na equipe principal. Aqui a questão agora é focar em saber se Hadjar vai conseguir sobreviver ao desafio. E mesmo que não tenhamos uma indicação clara neste momento, se essa filosofia tão radicalizada vai continuar existindo. Na Red Bull, desde o ano passado, Lauren Mekies já ajudava mais Yuki Tsunoda quando ele tinha dificuldades no carro. Portanto, isso pode significar que, embora Verstappen continue sendo a ponta de lança deste projeto, será dada muito mais atenção a como se trabalha no carro da segunda garagem. E com isso, Hadjar não sofra o que outros pilotos já sofreram. Isaac mostrou ser muito rápido e seus resultados surpreendentes na última temporada provam isso. A questão é, como estou dizendo para vocês, o segundo assento da Red Bull é muito difícil de administrar, e durante a era Horner, havia pouco ou nenhum interesse em que o segundo assento recebesse o mesmo nível de atenção que o box principal. Isso fez com que muitas vezes o segundo piloto enfrentasse problemas nunca resolvidos para ele. Aconteceu com Pierre Gasly, aconteceu com Alex Albon, aconteceu com Checo Pérez, aconteceu com Liam Lawson e também aconteceu com Yuki Tsunoda. Acredito que muitos de nós, ao ouvir sobre a contratação de Hadjar, não vimos isso como avanço, já que esse segundo assento arruinou a carreira de vários pilotos. Supostamente a MX quer consertar isso, mas uma coisa é falar e outra coisa é fazer, pois a fórmula que eles seguiam funcionou muito bem até começar a crise de 2024. Se a ultra-radicalização realmente acabar, Hadjar poderá sobreviver nesse ambiente difícil. Não peço que brigue ou dispute roda a roda com Max, mas que apenas sobreviva e prove isso. O que é certo é que ele vai ganhar e é o melhor piloto do grid hoje. A questão neste duelo é ver se Hadjar terá armas que Lawson e Tsunoda não tiveram. E com isso ele simplesmente se dedica a crescer e explorar um talento que surpreendeu o grid. No ano de 2025... Senhoras e senhores, é hora de falar sobre quem muitos consideram favorito para 2026. Eu, particularmente, não sei até que ponto considerá-los os favoritos, mas, indiscutivelmente, a Mercedes está em uma posição muito melhor do que esteve desde 2022. Assim, favoritos ou não, eles têm a primeira chance real de disputar novamente o trono perdido em 2021. E a dupla que eles terão para isso são dois jovens. Um tem experiência na Fórmula 1 desde 2019, o outro é um garoto que estreou em 2035. George Russell e Andrea Kimi Antonelli serão novamente a dupla da equipe que busca o título mundial nesta temporada. Mas a questão que o box da equipe Mercedes levanta é se Russell estará pronto para o que isso significa, e como Antonelli vai lidar com essa pressão tendo apenas uma temporada na Fórmula 1. Russell, piloto britânico, já provou seu valor várias vezes. Com a saída de Hamilton, tornou-se o novo líder da equipe. Ele assumiu muito bem essa posição, mostrando melhora a cada ano como britânico. Apesar de ter ficado em quarto entre os pilotos no ano passado, a maioria dos fãs e jornalistas do paddock o coloca no top 3 da temporada passada. No entanto, se for verdade que a Mercedes tem um carro vencedor, Russell vai enfrentar uma experiência assustadora que ele nunca viveu em toda a sua vida, a pressão de uma batalha pelo título, que pode se tornar mais fácil de suportar se ele competir apenas com seu companheiro, ou mais difícil se houver várias equipes envolvidas. Russell sempre garantiu velocidade e principalmente eficiência nas vitórias, por isso ganhou o apelido de Senhor Consistência ao longo dos anos. Em uma disputa pelo título, ser rápido é importante, mas conquistar bons resultados constantemente é ainda mais.
E essa arma será muito útil não só em uma possível batalha pelo título, mas também no confronto que ele terá contra seu companheiro de equipe, a quem Russell simplesmente esmagou em 2025. Foram pouquíssimas as ocasiões, praticamente 3 corridas, as únicas vezes em todo o ano passado em que Antonelli conseguiu superá-lo. Obviamente, ele enfrentava um jovem piloto novato que tinha muito a aprender, o que tornou a tarefa mais fácil. Ele precisa manter esse ritmo avassalador para evitar que Kimi assuma o controle depois. Pelo lado do jovem italiano, 2025 mostrou 2 coisas nele. Seus lampejos são completamente impressionantes, mas ele é tremendamente inconsistente. É alguém que, se não está confortável com o carro, pode ficar 8 corridas apagado, mas na 9ª, se sente bem, consegue uma pole do nada, assume o espírito de Senna e disputa a vitória ou faz uma recuperação incrível com ritmo impressionante. Kimi terá que ter aprendido a mostrar mais lampejos de talento, sendo mais constante em suas execuções, ao mesmo tempo em que enfrenta, com 19 anos, uma luta pelo título. Por isso, só quero que imaginem a pressão que esse garoto, que estreou há 1 ano na Fórmula 1, está prestes a sofrer, e esteja ele pronto ou não, essas serão as condições que terei em 2026. Eu sempre acreditei e defendi o talento de André Kimi Antonelli, mas é inegável que ele está prestes a enfrentar o chefe final desse jogo, talvez sim com a melhor espada, mas com a armadura do tutorial. Vencer Russell parece difícil, a menos que o garoto tenha evoluído em tudo o que faltou no ano passado e esteja mentalmente preparado para o que vem. Quando Kimi venceu Russell no ano passado, foi com autoridade, como no GP do Brasil, onde seu ritmo foi perfeito. No Grande Prêmio do Qatar, onde esteve completamente apagado, mas ainda assim não será suficiente para vencer o Senhor Consistência se ele não conseguir fazer com que cada corrida seja um lampejo de talento como os que nos mostrou nas categorias de base. Nesse contexto, embora eu ache que veremos uma versão muito melhor de Andrea Kimi Antonelli, que talvez não consiga aperfeiçoar todos os detalhes que faltaram no ano passado, mas sim melhorar em vários deles, minhas apostas estão do lado de Russell. Seria uma surpresa monumental e muito agradável, devo reconhecer. É uma experiência, e o quanto ainda precisa melhorar em vários aspectos, me faz acreditar que será difícil que consiga sair vitorioso na disputa dentro da equipe Mercedes. Por isso minha previsão é George Russell como vencedor desse duelo. Embora neste mundo da Fórmula 1 sempre existam surpresas, veremos se Kimi é uma delas ao longo da temporada.